50% romântico, 50% balada! Hoje a nossa aula, vamos continuar daquela linha que a gente estava fazendo na semana passada e vai ser sobre como montar e interpretar exercícios de porcentagem. A gente vai fazer uma revisão bem rapidinha sobre porcentagem, que a gente deu, inclusive, em sala de aula presencial, né? Parece que faz anos aqui. Fazem anos ou faz anos? Faz anos. Faz anos aquilo, que foi, acho que uma semana antes da pandemia, né? Que da minha última aula foi que a gente suspendeu as aulas. Então, vamos lá. Porcentagem. O que é porcentagem? É indicar em partes de 100 o que representa uma grandeza. Eu lembro que a gente comentou, até a gente brincou em sala de aula, que a porcentagem começou lá na Grécia, porque os imperadores queriam um método de cobrar impostos de uma maneira que desse menos trabalho. Até eu lembro do exemplo que a gente usou. Como é que ia funcionar, por exemplo, se a cada produto, tipo um lápis, uma caneta, um celular, a pessoa responsável tivesse que colocar o quanto ela ia receber por aquilo. O quanto seria de impostos para aquilo. Imagina o trabalho que ia dar. E por isso, o imperador da época, eu nem lembro o nome dele, deve ser Augusto, vou chutar, porque todo mundo chamava Augusto. Mas, e aí, Augusto César, ele criou a porcentagem para ele definir uma porcentagem fixa, ou seja, o quanto em partes de 100 ele merecia de cada produto, para que ficasse igual, não precisasse dele ver produto por produto. Então a porcentagem nada mais é do que colocar tudo numa base 100, para ficar mais fácil de indicar, de passar uma informação. A gente vai ver como é que isso é aplicado daqui a pouco. Deixa eu voltar para o meu slide aqui que eu fechei. Vamos aqui primeiro agora analisar essa notícia, né, que a gente está falando muito de coronavírus. Eu peguei uma para a gente exemplificar. Antes eu vou fazer a militância do dia. Vou militar. É um momento de militância. A educação, na verdade, a gente tem que aprender para tornar a nossa vida melhor, sabe? Você pegar aquela informação que você está recebendo, seja do seu professor, seja de qualquer pessoa que esteja ensinando alguma coisa, e aplicar para tornar a sua vida melhor. E aí, a partir disso, o Enem, vestibulares é só uma consequência. Menos matemática. Olha aí, agora vamos ver que a matemática é importante pro dia a dia. Toda vez que a gente olha uma porcentagem, a gente tem que pensar naquilo em partes de 100. E aí, isso vai ajudar a gente como? Por exemplo, ao interpretar uma notícia dessa, ou, por exemplo, a gente chegar num banco para pegar um empréstimo e o cara falar que a taxa de juros é 10%, você entendeu o que ele está falando para você? O que quer dizer uma taxa 10%? Quer dizer que você vai pagar o 100%, ou seja, o valor que você está pegando em dinheiro, mais 10% daquilo para o cara poder te emprestar. Quando a gente fala, por exemplo, que você vai tirar um carro zero e ele vai se desvalorizar 10%, o que você vai ter que entender? Que aquele carro que você comprou, que era 100%, depois de um tempo, ele vai estar com 90% do valor dele. Isso é a porcentagem. Toda vez que a gente vê uma notícia, vê uma coisa parecida, tem que ficar na cabeça de vocês. Eu estou vendo uma coisa em partes de 100. Esse gráfico está mostrando pra gente aqui a porcentagem de mortalidade do coronavírus na China. Isso aqui é na China. Aqui, ó, fonte Centro de Doenças da China. Vamos lá. Crianças de 0 a 9 anos, não tem ninguém que morreu, não tem nenhuma mortalidade. Então quer dizer que a taxa é 0%. Aqui, por exemplo, quando eu digo que nessa população de 10 a 19 anos, que eu tenho uma mortalidade de 0,2, o que eu estou dizendo? Que a cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus entre 10 e 19 anos, 0,2 pessoas morrem. Aí você pergunta assim, Marina, como assim 0,2 pessoas morrem? Vai morrer o quê? 20% da pessoa é o quê? Um braço? Cai o braço da pessoa, ela morre 20%? Não é isso. Isso que é o porém da porcentagem. Ele coloca tudo em base de 100. Se eu estou dizendo que 0,2 pessoas morrem a cada 100 pessoas infectadas, eu quero dizer que se eu tiver 500 pessoas infectadas, mais ou menos uma pessoa vai morrer. Que é o que aconteceu aqui. A gente viu que teve 549 infectados e uma morte. Isso quer dizer, então, o quê? Que a cada 100 pessoas, 0,2 morrem. Ficou claro? E outra coisa também que é importante na porcentagem. Ela não é certeira, ela é uma probabilidade. Então, isso quer dizer que a cada 500 pessoas, uma pessoa vai morrer? Não necessariamente. Pode ser que, assim, a pessoa 601 morra, ou a pessoa 800 morra. É uma média, é uma
probabilidade, para deixar mais claro para passar uma informação. Vamos continuar interpretando aqui. De 20 a 29 anos, eu também tenho uma mortalidade de 0,2%. Isso quer dizer o quê? Que a cada 100 pessoas, 0,2 pessoas morrem. Então, aqui a gente mostra que morreram 3.619 pessoas, quer dizer, foram infectadas 3.619 pessoas e 7 morreram. Se você fizer a regra de 3, vai dar certinho, que se 7 pessoas morreram de 3.619, quer dizer que 0,2 morrem a cada 100 pessoas. É isso, você tem que bater o olho na porcentagem, entender a mensagem que ela está querendo te passar. De 40 a 49 anos, eu tenho uma mortalidade de 0,4%. Mesma coisa, você bate o olho, você tem que pensar. A cada 100 pessoas que pegam a doença, 0,4 delas morrem. De 50 a 59 anos, eu tenho que 1,3 pessoas morrem. Ou seja, a cada 100 pessoas, 1,3 morrem. 60 a 69, 3,6 pessoas. 70 a 79, 8%. E mais de 80, 14,8%. Ah, Marina, então quer dizer que eu tô entre 10 e 19 anos. Então quer dizer que 0,2 pessoas morrem em 100 pessoas. Então eu vou sair pra rua feliz, saltitante, quer dizer que eu não vou morrer? Não, porque é uma porcentagem. Se a cada 500 pessoas, uma pessoa morre de 10 a 19 anos, você vai arriscar que essa pessoa seja você? Não vai. Não vai arriscar. Então a porcentagem, ela não quer dizer que não acontece. Por exemplo, uma porcentagem de 0,2%, ela é baixa? É. Mas 0,2 pessoas a cada 100 morrem. Uma pessoa a cada 500 morre. Isso quer dizer que uma pessoa morre. Não quer dizer que isso não acontece. 0,2% é uma porcentagem baixa? É. Mas continuam pessoas morrendo nessa idade. Mas você vê a curva ascendente. Aqui a gente tem a gravidade da doença, né? 80% das pessoas que pegam Covid têm uma gravidade média, 13% severa e 4,7% crítica. A taxa global de mortalidade é 2,3%. Ou seja, a cada 100 pessoas no mundo que pegam Covid, não importa a idade, 2,3% morrem. Isso é o que eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça de porcentagem. Você olhar para uma porcentagem, entender o que aquela pessoa, o que aquela notícia está querendo passar para você. Outra coisa que a gente viu na aula e também que cai muito em vestibular, e é muito importante a gente entender o que acontece, é aumentos percentuais. Quantas vezes a gente não viu, porque tal coisa aumentou 10%, o arroz aumentou tantos por cento, gasolina é uma coisa surreal, né? Aumentou 5%. O que isso quer dizer? Toda vez que eu penso em um aumento, eu tenho que pensar que o meu produto está custando os 100% que ele custava antes, mais a porcentagem de aumento. E é isso que ele passou a custar. Por exemplo, um aumento de 10% num sapato, por exemplo. Seria os 100% que aquele sapato já custava, mais o 10% de aumento. Ou seja, ele vai custar 110%. Um exemplinho aqui para a gente ficar mais claro. Se um produto aumentou em 30%, ele é o quê? Ele é o 100% que ele já custava, mais o 30%, então ele é 130% daquilo que ele já custava. Transformando isso em unidade em 1, seria o quê? A unidade do produto, ou seja, um produto inteiro, mais 0,3 vezes aquele produto, 0,3 daquele produto, somando dá 1,3. Então, aquele produto que custava uma vez, ele vai custar 1,3 vezes ele mesmo. A gente também tem descontos percentuais. Quem não gosta de um descontinho? O desconto funciona da mesma maneira que o aumento, mas só que é retirando ao invés de colocar. Augusto é o nome do imperador. Augusto? Olha aí. Acertou na mosca. Como é que é um desconto percentual? A gente pega 100%, ou seja, quanto aquele produto custava, quanto aquilo custava, menos a porcentagem de desconto que ele teve. E isso vai dar o total. Vamos de exemplo. Se um produto teve um desconto de 30%, quer dizer que ele custava 100%, ou seja, o valor dele continuava o mesmo, menos aquele 30% que foi descontado. 100 menos 30. Então, aquele produto começou a custar 70% daquilo que ele custava antes. Teve um desconto de 30%. Então, toda vez que a gente falar em desconto, aquele produto passou a custar 100 menos o desconto. Colocando em unidade, o produto era 1 menos 0,3 vezes ele, 0,3% dele, ou seja, 30% dele, deu 0,7. Ou seja, o produto que era 1
começou a custar 0,7 daquele valor inicial. Ficou apenas 70% daquilo que ele custava. Isso é interessante vocês verem em loja, Black Friday, que o pessoal coloca a porcentagem, um desconto de 30%. Mas vocês vão ver, eles aumentaram o produto em 40 antes de dar o desconto de 30%. E aí, no final, não vale a pena. Então, porcentagem aí pra vida de vocês. Tem que ter noção. Pode ser sim. Tá aparecendo aí o exercício? Ou ainda não apareceu? Não, ainda não. Atualiza que eu acho que não deve estar ao vivo aí, tá? Pequeno delay aqui. Só um minutinho só pra gente ver que deu certo, tudo certinho. E a gente vai começar no exercício. Deu? Foi. Bora. Mesma coisa que a gente conversou na semana passada. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando der de cara com o exercício é ler e fazer aquela perguntinha especial. Tipo, o que o exercício está me perguntando e em que unidade? Ninguém aqui vai errar mais exercício por causa de unidade. Eu vou pôr meu marca-texto aqui, amarelo, neon. Rabisquei sem querer, mas vamos lá. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. Importante aí, galera, e quem é do grupo de risco, vamos vacinar para influenza. Estamos chegando aí no inverno. Estamos chegando no inverno? Estamos chegando no inverno. Estamos chegando no inverno e aí o pessoal do grupo de risco faça favor de vacinar. Continuando. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Então aí, fica ligado o grupo de risco. Crianças, profissionais da saúde, gestantes, indígenas e idosos. Tá. Qual é o total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas em milhões? Então, o que meu exercício está perguntando? Ele quer saber o número de pessoas que foram vacinadas e a unidade é em milhões. Como é que a gente vai saber? Vou puxar aqui para baixo para ficar mais fácil a gente ler. Senhor, agora. Era aí, foi. Vou puxar mais um pouquinho para a gente fazer o exercício. Ele quer saber quantas pessoas foram vacinadas e a unidade é em milhões. A Larissa tá na live? Oi? Larissa tá aí? Larissa, gente, eu uso essa caneta só por causa da Larissa. Amplia o quadro. Amplia? Esse quadro aqui? Pera aí que eu vou dar um jeito de focar no quadro aqui. Eu não sei como é que faz isso. Era. Como? Ampliei! Tá ótimo. As informações estão aparecendo? Uma outra história. Só ficou torto, mas tá ótimo. Vamos lá. Ele quer saber quantas pessoas foram vacinadas em milhões. Em milhões. Vamos lá. Crianças. Eu tenho que... Cadê? 0,2 milhões de pessoas... Não, qual é a pergunta? Essa é a pergunta mesmo? Esqueci um pouco a pergunta, né? Tá tudo bem tranquilo. Temos aqui que as crianças... Wesley. 0,2 milhões de pessoas foram vacinadas. Profissionais de saúde, 1 milhão de pessoas. Gestantes, 1,5. Indígenas, 0,4. E idosos, 8,2. Certo? Na verdade, é verdade, eu errei. Ele quer saber a porcentagem que foi vacinada. É isso. Gente, cenas aqui confusões com o exercício. Interpretar exercício. Não, é qual o total mesmo. Show. Não tem porcentagem nenhuma disso aqui. Não sei nem porque eu escolhi esse exercício. Mas vamos embora. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, então. Eu errei aqui na correção, mas tá ótimo. Mas vamos fazer a porcentagem. Vamos saber, então, qual é a porcentagem de pessoas que foram vacinadas no total. Eu tenho aqui 4,5 milhões de pessoas entre crianças foram vacinadas, 2 milhões de pessoas entre profissionais da saúde, 2,5 gestantes, 0,5 indígenas e 20,5 idosos. Isso aqui são o total de pessoas desses subgrupos que existem. Vamos somar para a gente ver quantas pessoas existem nesses grupos. São 4,5 milhões de crianças,
2 milhões de profissionais de saúde, 2,5 de gestantes, 0,5 de indígenas e 20,5 de idosos. Vou só puxar para baixo para ficar mais fácil. Isso aqui que eu tô calculando é a soma de todas essas pessoas, de todos esses grupos de risco. Quantas pessoas existem nesses grupos de risco? E 20,5 de idosos. Vamos ver quantos existem no total. 20,5. 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Vírgula embaixo de vírgula. Vai 1, né? 10. Então, 30. Então, eu tenho 30 milhões de pessoas entre essa população que é grupo de risco, entre essa população que eu quero vacinar. Mas quantas pessoas foram devidamente vacinadas? Vacinaram de verdade, já foram vacinar. Vamos fazer a conta, que é esse lado da tabela, que mostra quantas pessoas já vacinaram. 0,2 milhões de crianças vacinaram. 1 milhão de profissionais de saúde vacinaram. 1,5 milhão de gestantes vacinaram, 0,4 milhões de indígenas vacinaram e 8,2 milhões de idosos vacinaram. Vamos somar para descobrir quantas pessoas já foram vacinadas. 9 mais 5, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 2, 20. Vai 2. Esse 2 tá aqui em cima, porque eu confundi um pouco. 2 mais 0, 0. Quer dizer, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 8, 12. 12. Então, eu tenho 30 milhões de pessoas que precisam ser vacinadas e 12 milhões que já foram vacinadas. Então, qual é a porcentagem de pessoas que já foram vacinadas? Eu monto a nossa famosa regrinha de 3. Se 30 milhões de pessoas é o meu 100%, seria o total de pessoas que deveriam ter sido vacinadas, só que apenas 12 milhões foram vacinadas. Qual é essa porcentagem? X. Montando a nossa regrinha de 3, eu tenho que regra de 3, ou regra de X, não sei como é que vocês chamam, é 30 vezes o X é igual a 12 vezes o 100. Vou fazer bem pequenininho aqui para aparecer. Vou só puxar aqui para a gente fazer mais tranquilo aqui embaixo. Continuando. O 30 tá multiplicando agora, passa para lá dividindo. Então, eu tenho que o meu X é igual a 12 vezes 100 dividido por 30. Tudo tá multiplicando em cima, então eu posso cortar. Corto 0 com 0. O 12 eu posso dividir por 3, posso simplificar. 12 por 3, 4. Então, eu tenho que o X é igual a 4 vezes 10, ou seja, 40. O que eu acabei de achar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu achei a porcentagem de pessoas que já foram vacinadas, que é 40%. De todas as pessoas que eu tenho que vacinar, eu já vacinei 40%. Esse exercício, na verdade, eu peguei ele e modifiquei o enunciado, só que eu não modifiquei direito. Percebemos que eu não modifiquei direito. Mas essa é a pergunta. Qual é a porcentagem de pessoas que já foram vacinadas? Vamos lá, vamos ler esse segundo exercício que tá aqui. Só botar meu marca-texto. Vou mudar a cor dele dessa vez. Vai ser azul. Bora. Enem 2019. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000
era de 1.250. O que isso quer dizer? Que o salário médio do brasileiro nos anos 2000 era de 1.250. Já o censo 2010 mostrou que em 2010, que bom, né, que o censo 2010 mostrou em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a esse ano 2000. Então, esse salário, que era 1.250, teve um aumento de 7,2%. Esse mesmo instituto projeta que em 2020, esse ano, aparece o coronavírus, não deixou isso acontecer. O salário do brasileiro aumentar. Nem o censo. Nem o censo. O rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. O auxílio tá aí para provar que não é isso que tá acontecendo. Não saiu mesmo. Mas o que o exercício quer dizer? A gente tinha um salário nos anos 2000, que era de 1.250. Em 2010, esse salário era 7,2% maior. E se esperava que esse salário em 2020 fosse 10% maior do que foi em 2010. Não em relação a 2020, ele deixa claro aqui. 10% maior do que foi em 2010. Então, o que acontece? Eu aumentei meu salário de 2010, de 2000, em 7,2%. E aí, eu aumentei mais 10% desse salário já aumentado. Vamos ver o que o exercício quer me cobrar. Isso aqui é só as fontes. Eita, peraí que eu tô mexendo no lugar errado. Foi. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, que não aconteceu, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Então, o que o exercício está me perguntando? Ele quer saber o salário do brasileiro, qual a unidade, em reais, em 2020, se as projeções do IBGE se concretizarem. Vamos só voltar aqui para a gente pegar os dados. Quero corrigir o futuro empregado no verbo ser. Vamos empregar o futuro do pretérito. Seria! Seria. Não é mais. Espera aí que travou tudo aqui agora. Foi. O salário do brasileiro, a média de salário do brasileiro nos anos 2000 era de R$ 1.250. Em 2010, ele disse que esse salário aumentou em 7,2%. Eu vou anotar aqui do ladinho, porque tá lá em cima, não quero voltar lá não. Ele teve aumento de 7,2%. Como é que eu faço para ver isso que apareceu no 7? Assim, 7,2%. Então vamos descobrir primeiro quanto era esse salário em 2010. Eu tenho duas possibilidades. Eu vou fazer cada uma de um jeito, essa primeira parte de um jeito e a segunda de outro. Quando eu falo em aumento em porcentagem, lembre daquela regra, que é o quê? O produto custa ele inteiro, mais o aumento. Esse aumento foi de 0,072. Isso é muito importante, gente. Eu lembro que eu errava muito esse tipo de exercício, porque a pessoa olha para essa porcentagem de 7,2 e na hora de coloca aqui 0,7. Só que 0,7 é 70%. Então, lembra de colocar 0,07. Para transformar essa porcentagem em decimal, você divide ela por 100. Então, dá 0,072. Então, o meu salário é 1,072 vezes maior do que o meu salário antigo. Vamos lá. O que eu faço então agora? Eu tenho que o meu salário era 1.250 e tenho que ele está 1,072 maior. O que eu faço? Eu multiplico. Eu vou multiplicar o 1.250 por 1,072. Momento revisãozinha. Como é que eu faço para fazer uma multiplicação com vírgula? Eu ignoro a vírgula no comecinho e faço a minha multiplicação como se fosse normal. Pera aí que eu mexi errado aqui. Só botar para cima para ficar mais fácil a gente fazer aqui. Vamos continuar. A gente pega o número mais à direita e começa multiplicando. A minha direita e a esquerda de vocês, né? Acho que é isso. Pega aqui o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Aí eu passo pelo número logo à esquerda, logo do ladinho, e continuo multiplicando. A única diferença é
que eu vou começar colocando ele uma casa à esquerda. Eu já não vou começar aqui na primeira casinha, não. Eu começo na segunda. Vou fazer para ficar claro o que eu acabei de falar. 7 vezes 0, 0. Eu coloco o 0 aqui. Ele começando na segunda casa. Ele é o segundo número a ser multiplicado, ele começa na segunda casa. 7 vezes 5, 35. E vai 3. Opa. E vai 3. 7 vezes 2, 14. É isso mesmo? 7 vezes 2, 14. Mais o 3, 17. Vai 1. 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Vou pro meu terceiro número. Se ele é o terceiro número, ele começa na terceira casa. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, eu vou só completar com 0 aqui. 0, 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 2 é 0. E 0 vezes 1, 0 também. Passo pro meu próximo número, que é o 1. Como ele é o quarto número, ele começa na quarta casa. Uma vezes alguma coisa é aquela alguma coisa. Então, eu vou só escrever 1250. Agora, eu somo tudo. 0 mais 0, 0. 0 com 0, 0 também. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. 1. Vai 1. 9 mais 5, 14. Vai 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 1. Quer dizer, 1 mais 0, 0. Agora, eu vou voltar e ver quantas casas eu tenho após a vírgula no meu número. Eu tenho 1, 2, 3. Eu conto aqui 1, 2, 3 casas, coloco a vírgula. Pronto. É assim que eu faço uma multiplicação com números decimais. Eu ignoro primeiro a vírgula, faço toda a multiplicação e depois coloco a vírgula no mesmo número de casas que eu tenho na minha conta. Então, eu descobri que o salário do brasileiro em 2010 era, em média, 1.340. Antes ele era 1.250, ele foi para 1.340. Deu tudo certo? Vamos continuar, então. Agora, essa segunda parte, a gente vai fazer do segundo modo. Eu vou continuar puxando para baixo aqui. O meu salário, em 2010, a média de salário do brasileiro, então, era 1.340. E o IBGE tinha previsto que em 2020, esse ano, o salário seria 10% maior. Tinha que meu salário era de 1.340 e o IBGE previu que esse salário seria 10% maior em 2020. Segundo método de fazer esse exercício, a gente podia fazer pelo método que a gente fez acima, que era o quê? Pegar o 1, que é o quanto o salário era, mais a porcentagem de aumento, que é de 0,1. E aí eu teria 1,1. E aí seria só multiplicar 1,1 por 1.340, mas eu quero fazer de um jeito diferente para deixar a possibilidade para que vocês acharem mais fácil. E o que é mais fácil na matemática é a minha frase de vida. O que você sabe fazer. Não existe mais fácil na matemática. Mais fácil é aquilo que você sabe fazer. O que foi? Um fantasma? Passou aqui? Entende? Acontece. Vamos lá. Como é que eu posso fazer esse exercício de uma forma diferente? Eu tenho que 1.340 era o meu salário em 2010. Então, ele equivale a 100%. Mas ele teve um aumento de 10%. Então, ele passou a ficar 110%, que seria o 100% que ele é. Vou escrever aqui em cima. Mais 10%. Então, ele passou a valer 110%. Vou colocar aqui para ficar mais claro o que eu estou fazendo. Então, eu coloco aqui 110% para X, para descobrir quanto ele é. Eu posso resolver esse exercício por regra de 3 também. Dessa maneira aqui. Que mais ou menos dá na mesma do que esse... Que não, vocês vão perceber... Vão perceber que dá mais ou menos na mesma que esse outro método. Mas é um outro jeito de fazer. Você montar a regra de 3, se vocês acharem mais fácil, pode ser. Vamos continuar. 1.340
vezes 110 é igual a 100 vezes o x. O meu 100 tá multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então, o meu x ficou isolado, para ficar mais fácil a gente achar ele. É igual a 1.340 vezes 110. Só puxar mais para baixo. Dividido pelo meu 100. Corto 0 com 0. Corto 0 com 0. X é igual a 11 vezes 134. Vamos fazer a mão aqui embaixo. Sai. 11 vezes o 34. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Opa. Gente, eu não consigo ser organizado, tem que ficar puxando 70 hora pra baixo. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Eu vou somar. Ah, é 134. Até perdi um número aqui, gente. Então, pronto. Sim, desagressivo. 4 mais 3, 7. 1 mais 4. 1 mais 3, 4. 1 mais 0, 0. 1.474. Então, eu descobri que 110% do meu salário, que antes era de, cadê? 1.340, ele foi para 1.474. Ficou clara essa segunda parte? Aí agora eu quero que vocês respondam o que vocês acham mais fácil. Montar uma regrinha de 3 ou somar 1 mais o aumento e multiplicar pelo valor. E aí, só pra gente marcar aqui... Nossa senhora, ficou até 7 metros aqui em cima o negócio. Letra E. De escola. Vamos lá, só pra gente... Um último exercício da noite. De desconto, certinho? Deu certo? Vamos ler aqui, gente. Davi, concordo com você. O BBB acabou no sábado. Certo. Vamos lá, gente. Um carro zero no valor de 20 mil reais. Tá barato esse carro. Um carro zero no valor de 20 mil reais se desvaloriza 10% no primeiro mês. No segundo mês, tem mais uma desvalorização de... Eu que escrevi o exercício, percebe que tá bem escrito, né? No segundo mês, tem mais uma desvalorização de mais 5%. Mas é bem claro que desvalorizou mais 5%. E a pergunta é, qual o preço do carro no terceiro mês? O que o exercício quer saber? O preço do carro, depois de 2 meses, no terceiro mês, que você comprou ele, e a unidade é em quê? Reais. O exercício me fala que meu carro custava 20 mil. Só depois de um mês, ele desvalorizou 10%. É a realidade de quem tem dinheiro para tirar um carro zero. Ele se desvaloriza muito rápido. Vou fazer a mesma coisa do outro exercício, fazer dos dois modos. Modo pelo decimal e pela regra de X. Regra de 3, né, no caso. Se o meu carro era 100% ou 1 e se desvalorizou 10%, então ele está perdendo 0,1. 1 menos 0,1, eu tenho 0,9. Ou seja, o meu carro passou a custar 0,9 vezes o que ele custava antes. Ou 90% do que ele custava antes. Então, eu vou só multiplicar. Mesma coisa que a gente explicou no exercício anterior. Para fazer uma multiplicação com decimais, com vírgula, eu esqueço a vírgula inicialmente e faço ela normal. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0 também. 2 vezes 9, 18.
0 vezes qualquer coisa é 0. Eu vou só colocar o número aqui de 0. 0. 0. Nossa, meu 0 tá bonito. Aqui tá 0. 0. E 0. 0 vezes 20 mil dá 0. Eu vou somar. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 8 mais 0, 8. E 1 mais 0, 1. Agora eu conto a minha vírgula, uma vírgula, uma vírgula. Então eu tenho que meu carro, que antes custava 20 mil e se desvalorizou 10%, passou a custar 18 mil. A pessoa que está mais acostumada com matemática, às vezes faz bastante exercício, só de olhar ela consegue fazer essa conta muito rápido. Se o meu carro custava 20 mil e teve uma desvalorização de 10%, a pessoa olha e fala, ó, 10% de 20 mil é 2 mil. Então, 20 mil menos 2 mil, 18 mil. Pronto, o exercício sai na hora. Mas não é a nossa intenção agora. O meu carro estava custando 18 mil. Então, isso é o meu 100%. Isso já no meu primeiro mês, 100%. Mas ele teve uma desvalorização de 5% no meu segundo mês. Então, quer dizer que ele custava 100%, mas se desvalorizou 5, ou seja, 100 menos 5. Então, meu carro passou a custar 95% daquilo que ele custava antes. Monta minha regrinha de 3. Meu 18 mil está para 100, assim como o 95 está para X. Isso aqui é por cento, gente. Olha a regra de 3 aí. Vamos montar nossa regrinha de 3. 18 mil vezes 95. Vou pôr o xzinho, só não confundir com o negócio do 18. Eita. Vezes 95. Dividido por 100. Corta 0, corta 0, corta 0, corta 0. Então, eu tenho que o meu x é igual a 180 vezes 95. Show? Não sei, vou fazer essa conta na calculadora também, porque eu perdi aqui onde eu tinha feito. 180 vezes 95. Espera aí um minutinho. 180 vezes 95. 17.100. Então, o meu carro, que eu comprei por 20 mil, ao final de 3 meses, estava custando 17.100. O que a gente poderia fazer, já que tá tudo certo, o que a gente poderia fazer para simplificar esse exercício? Eu tenho que meu carro custava 20 mil reais quando eu comprei. Quando eu tirei ele lá da concessionária 0 km. Mas ele se desvalorizou inicialmente 10%, que eu falei? 10%. Então quer dizer que ele passou a custar 0,9, fazendo pela forma decimal. Mas esse valor aqui foi desvalorizado depois e o carro passou a custar 0,95 vezes depois. Se eu multiplicar, eu consigo fazer o exercício com uma conta só, tá vendo? Eu consigo fazer direto. Multiplicando 20 mil vezes 0,9, que é a primeira desvalorização, vezes a outra desvalorização, que é 0,95. Vamos ver quanto ele se desvalorizou no total, então? 0,9 vezes 0,95, 0,9 vezes 0,95, isso é igual a 0,855. Tá vendo? Eu consigo resolver ele com uma conta só. 20 mil vezes 0,855. Então, quanto que o meu carro se desvalorizou? Se ele era 1 e ele passou a ser 0,855... Opa, peraí que eu errei aqui. Borracha.
Pronto. 1 menos 0,8. Vou arredondar para 0,8 para ficar mais fácil. 1 menos 0,8, 0,2, ou seja, 20%. 20%. Outra coisa muito interessante, que é uma pegadinha. Se vocês perguntassem, por exemplo, quanto meu carro se desvalorizou, vocês não podem somar as desvalorizações. Você não poderia, por exemplo, ele desvalorizou 10%, mais 5%, daria 15%, quando na verdade ele desvalorizou 20%. Porque quando você desvaloriza o desvalorizado. Então você multiplica a quantidade desvalorizada e não soma. Essa é uma pegadinha também que às vezes eles cobram bastante. Então nunca somem. Quando teve 2 desvalorizações ou 2 descontos sucessivos, você multiplica eles e não soma.